A economia da China está por um fio e o Partido Comunista Chinês fará qualquer coisa. E quando digo qualquer coisa, é qualquer coisa para protegê-la. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Bem, agora é oficial. O Partido Comunista Chinês acabou de fazer de todas as empresas estrangeiras na China reféns. E isso é um prelúdio para algo muito ruim. Mas, como alguém que encomendou um busto à própria imagem, estou me adiantando. Primeiro, você precisa entender que a China é um país muito pobre. E não só moralmente. A grande maioria do país ganha menos de 10 mil dólares por ano. Mesmo que já tenham previsto que a China ultrapassaria os Estados Unidos em termos de PIB, dá para ver que esse sonho já morreu. E essa tendência só vai piorar. A crise imobiliária da China destruiu 1/3 do PIB do país. Isso significa que, neste momento, as exportações são a única coisa mantendo a economia da China respirando por aparelhos. A China tem exportações de sobra. Segundo o New York Times, a China domina quase todos os setores de manufatura. O Partido Comunista Chinês tem um trunfo para sustentar sua economia de exportação. O Partido Comunista Chinês subsidia a indústria para manter baixos os preços dos produtos exportados, e isso significa que as empresas estrangeiras não conseguem competir. Isso é chamado de dumping, o que é apropriado, já que as coisas feitas na China são tão ruins. Eles fazem dumping em coisas como painéis solares, veículos elétricos e aço. Recentemente, a União Europeia enfrentou o dumping de cilindros de aço sem costura de alta pressão pela China. A boa notícia é que alguns países já percebem os truques do Partido Comunista Chinês e querem sair disso. Nos Estados Unidos, graças às tarifas massivas desse cara sobre a China, o crescimento das exportações chinesas para os Estados Unidos despencou para menos 26,5% em março. Há um termo para crescimento negativo, que não é crescimento. Os Estados Unidos eram o principal mercado da China, mas isso está sumindo. Não são só os Estados Unidos, países no mundo todo tentam se desvincular da China. A União Europeia dobrou as tarifas do aço para 50% para conter o aumento das importações chinesas baratas. O curioso é que todos esses movimentos econômicos de afastamento da China vieram depois de um grande alerta, e esse alerta veio da própria China. Você deve se lembrar que no ano passado, a China ameaçou cortar o acesso global às terras raras, essenciais para quase toda a tecnologia moderna. E a China tem quase um monopólio total na produção de terras raras. Parecia uma jogada brilhante do Partido Comunista Chinês usar o comércio como arma, mas isso fez todos perceberem sua dependência de um regime autoritário hostil. E agora, empresas do mundo todo estão tentando tirar suas cadeias de suprimentos da China. Um relatório da Câmara de Comércio da União Europeia na China afirmou que há reconhecimento de que o novo regime de controle de exportações chinês é um risco de negócios a longo prazo. A proibição chinesa das terras raras acabou sendo um tiro pela culatra. Mas à medida que todos esses países e empresas passam a restringir todas essas exportações chinesas, o que restará para a economia da China? Turismo de streamers não sustenta uma economia de mais de 1 bilhão de pessoas. O crescimento econômico acelerado da China sempre dependeu de capital estrangeiro. Com esse dinheiro secando, tudo desmorona. Não só a economia, mas também as ambições militares do líder chinês Xi Jinping. Então, o que um regime autoritário pode fazer? Fácil. Impor novas regras para impedir que empresas estrangeiras se desvinculem. Empresa estrangeira na China querendo sair? Infelizmente não é possível. Se você acha que isso parece uma situação de sequestro, parabéns pela percepção. O premier chinês Li Qiang sancionou as novas regras no início de abril. Eles apresentam isso como regulamentos sobre a segurança da indústria e da cadeia de suprimentos. E olha, as novas regras são bem vagas. Isso é de propósito. Imagine que você é uma empresa americana na China e o governo Trump pressiona para sair do país. Você entende os riscos de depender das cadeias de suprimentos chinesas, que podem ser interrompidas pelo Partido Comunista Chinês, além da questão do trabalho escravo? Trabalhar com a China é realmente ruim. Já estamos tão avançados no episódio e só agora estamos mencionando toda a questão do trabalho escravo. Você percebe os sinais e decide começar a sair fora. Agora, você não pode mais esconder isso do Partido Comunista Chinês. Sob as novas regras, os reguladores podem interrogar funcionários e examinar registros corporativos durante as investigações. Fique tranquilo, tenho certeza de que as investigações serão imparciais.
Não só isso, essa empresa, ZPMC, é uma empreiteira estatal militar chinesa que construiu 80% dos guindastes usados nos portos dos Estados Unidos. Tudo isso utiliza software chinês. Segundo Evan Smith, diretor executivo da Altana, empresa de mapeamento de cadeias de suprimentos, a China pode monitorar nossos portos e identificar se multinacionais estão transferindo suas cadeias de suprimentos. Mas e daí? O que vão fazer? Sequestrar sua equipe? Sim. Os regulamentos também permitem que autoridades impeçam empresas e indivíduos de sair da China se suspeitarem da transferência de cadeias de suprimentos para outros países. E não seria a primeira vez. O Partido Comunista Chinês já usou proibições de saída muitas vezes. Eles são conhecidos por manter pessoas contra a vontade. No ano passado, a China proibiu um banqueiro do Wells Fargo de sair do país. E não são só as pessoas que a China sequestra. O Partido Comunista Chinês já tem precedentes de roubo de produtos. Durante a Covid, a China, entre aspas, nacionalizou os fabricantes de máscaras N95. Empresas americanas como a 3M, que fabricavam máscaras na China, não conseguiam tirar os produtos do país. Quando o mundo precisou de máscaras, a China as estocou. É esse o nível de absurdo de fazer negócios na China. E com essas novas leis só vai piorar. Por isso é realmente lamentável ver, com tudo o que está acontecendo, pessoas como o primeiro-ministro canadense Mark Carney falando sobre criar uma nova ordem mundial com o Partido Comunista Chinês. Mas também tenho muitas críticas para pessoas do meu próprio país, como o CEO da Nvidia, Jensen Huang, que continua insistindo na ideia de que precisamos trabalhar com a China. Se está preocupado com eles, qual é a melhor forma de criar um mundo seguro? Ah, eu sei. É vender chips avançados de IA para um adversário que quer nos matar só para você ganhar dinheiro? Bem, vitimizá-los, transformá-los em inimigos provavelmente não é a melhor resposta. Ah, sim, os Estados Unidos estão transformando o Partido Comunista Chinês em inimigo só por começarem a reagir. É como estar sendo devorado por um urso, tentar fugir e ouvir um guarda gritar. Assim você só o deixa com mais fome. Infelizmente, parece que Huang conseguiu convencer o presidente Trump a permitir que a Nvidia venda chips avançados de IA para a China. Por que é tão difícil se desvincular de um país que quer nos matar? A boa notícia é que essas novas leis assustaram muitas empresas. Isso vai pressioná-las a sair da China. Mas é o seguinte, isso só vai ficar cada vez mais difícil de fazer. E é por isso que venho dizendo há anos que é importante se desvincular da China agora, não depois. Eventualmente vai chegar um ponto em que será impossível, porque qualquer país ou empresa que estiver atrelado ao Partido Comunista Chinês vai afundar junto com o Partido Comunista Chinês. Lembre-se, quando você trabalha com a China, é como encomendar um ônibus de um escultor sem braços. Ninguém sai ganhando. Se você acompanha este canal, sabe que sou consistente em previsões há mais de uma década. E eu só consigo trazer esse tipo de análise graças a vocês que fazem parte do meu exército dos 50 centavos fãs do programa que nos apoiam assinando o China1Censored.tv. Ao se juntar a mim, você ganha episódios exclusivos, transmissões ao vivo e uma comunidade ativa no chat. Mas o que importa não são os benefícios, e sim a sensação. Seu apoio nos ajuda a combater a censura do YouTube, pagar contas do estúdio, contratar ótimos pesquisadores e editores e enfrentar o Partido Comunista Chinês. Precisamos de 3.000 assinantes para nos mantermos. Até agora temos 1.918. Já passamos da metade, então se ainda tinha dúvida em nos apoiar, agora é a hora. Acesse China1Censored.tv, clique no botão ou no link abaixo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir China Uncensored.